da ideia capitalista ou mercantilista, ela também terá várias outras influências, como ideológicas, sociais, econômica, jurídica e também política, que vão perpassar pela própria preparação do homem. Não é à toa que em Angola, por conta da ideologia marxista barra leninista, houve a construção, segundo as ideias de Karl Marx e Lenin, a construção da formação do novo homem angolano. E a formação do novo homem angolano estava ligado a determinados valores. Valores esses que se pretendia que todos cultuassem sem que necessariamente houvesse algum esforço, mas desde que isto fosse passado no currículo acadêmico e assim pudesse transpor o currículo acadêmico e vingar também na vida prática, na vida profissional. Então, nós vemos que o CV também, o CV, o currículo vitae, ele vai ser um construtor para a transformação de uma metanarrativa, ou seja, nós mudamos a realidade por via também de um currículo vitae. E vários teóricos escreveram a respeito também sobre esta mudança e a relação que existe entre a estrutura do currículo, tanto o controle social, bem como as transições que podem ser efetuadas, a mudança de uma população de um lugar para outro. Isso também vai possibilitar por via deste reconhecimento efetuado, então, no currículo vitae. E a mudança de metanarrativa é como se estivéssemos a sair de um grande breu, de um lugar escuro, para um lugar onde pudéssemos encontrar luz. Por isso que é retratado na grande metáfora conhecida como a alegoria da caverna de Platão, dizendo que o homem que teve o privilégio de sair da caverna e ter acesso à luz maior, ele havia descoberto que dois elementos são necessários para transformar qualquer homem. Quais são esses elementos que ele havia descoberto e retornou para comunicar aos outros? A política e a educação. Repito, ele descobriu dois elementos particulares, que havia vida além da caverna: política e educação. E aqui é de todo importante nós entendermos que esses dois elementos, até hoje, continuam transformando o ambiente em que nós vivemos, continuam motivando as transformações sociais, mas muito mais do que isso, continuam a motivar transformações individuais. Então, nós não queremos deixar de fora. E isso nos leva a entender as várias transições de pessoas de um ambiente mais rural para um ambiente urbano, buscando a conquista por via de um currículo da mudança da sua própria realidade. Então, de que forma surge, então, o CV como um produto consumível num período como esse hoje vivido, um período não mais moderno, mas um período pós-moderno? Como é que o CV se transforma numa mercadoria? Pierre Bourdieu, ele vai tratar muito sobre violência simbólica, dominação masculina, violência simbólica. E Pierre Bourdieu, ele trabalha a ideia de que nós, ao olharmos para uma casa, dividimos os filhos por áreas e por sexo. Olhamos todos os filhos do sexo feminino, eles estão habilitados para as áreas de ciências humanas, as áreas de ciências sociais e as áreas das ciências da saúde. Todos os filhos do sexo masculino estão habilitados para as áreas de engenharia, para as áreas das ciências sociais aplicadas, como a economia. Esses sim estão mais habilitados. E vamos exercendo, de certa forma, sobre as mulheres uma espécie de violência simbólica, fazendo com que, mesmo tendo aptidão para ascender um alto grau, acabam por limitar simplesmente porque o seu currículo ela estará verticalizada a um determinado objetivo. Ou será enfermeira, ou uma socióloga, ou uma psicóloga, mas nunca chegar a um grau de engenheira, porque a violência simbólica não somente é exercida na construção do currículo acadêmico, mas também na construção do currículo doméstico. E isso vai influenciar também a construção de um currículo profissional. E, consequentemente, nós teremos cada vez menos pessoas do sexo feminino abraçando grandes desafios nas áreas das ciências sociais aplicadas, bem como nas áreas
de engenharia. Então, a transformação de pessoas em mercadorias, ela vai ser retratada aqui, tanto por Stuart Hall, quando vai falar sobre a cultura transformacional, bem como também vai ser retratada aqui nos livros de Zygmunt Bauman. Bauman ele vai dar uma ênfase maior nessa questão da transformação de pessoas em mercadoria. E numa sociedade como essa em que nós vivemos, em que a imagem vale mais do que a pessoa, em que a representação vale muito mais do que a ideia do real, por isso que em sociedade, então, dizia eu que nós vivemos numa sociedade ela marcada em si por transformação de coisas, os relacionamentos eles se tornaram produtos e mercadorias transacionáveis, mas muito mais do que pessoas, nós notamos que também os currículos vitais têm se transformado em um produto de venda, em uma mercadoria de troca. E nessa sociedade de consumos, a lógica do consumo, ela vai se transformar numa lógica de que quem melhor oferecer, quem melhor desenvolver ou melhor oferecer a melhor estrutura, transmitir transmitir o currículo mais atrativo, certamente poderá ser comprado, poderá ascender a uma posição. E essa cultura consumista, às vezes, faz com que determinados RHs, técnicos de RH, escolham profissionais que não estão habilitados para aquela função. E, noutros momentos, para os mais atentos, acabam por acertar nas suas escolhas, mas muitos não entendem como funciona a lógica das escolhas. Assim como nós conhecemos a psicologia das cores, nós também temos uma grande influência aqui do neuromarketing, que é efetuado sobre nós, desde a escolha de uma cor que nós vamos colocar num papel de currículo, desde a letra que nós vamos escolher, nós somos conduzidos a efetuar uma determinada escolha. Por isso é que toda vez que nós olhamos para uma simples marca, como Nike, Adidas, basta que identifiquemos o símbolo, ou mesmo a Lacoste, nós conseguimos sentir confiança na marca e compramos sem perguntar, às vezes, o preço. Por que razão nós escolhemos? Por conta da projeção que aquela marca acabou por exercer ou exerce na sociedade em que nós vivemos hoje. E as pessoas hoje acabam por esquecer-se que o currículo vitae, ainda que a pessoa não seja formada, mas a sua boa preparação, ela precisa representar uma publicidade do candidato. Porque se assim não for, e o candidato descuidar desse detalhe, esquecer que a sua publicidade inicial é o seu CV, poderá nem tampouco chegar a uma fase de entrevista, ou uma fase de um psicotécnico, ou uma fase de um teste antes do psicotécnico. Então, é muito importante que nós entendamos a lógica de escolha e a lógica da sociedade consumista a qual nós estamos inseridos. Gostaria que nos apoiasse a passar. Numa próxima, nós ensaiamos, vemos aqui que como é que devemos, então, construir um CV diferenciado. E aqui nós trazemos algumas dicas. Um CV diferenciado, ele deve basear, acima de tudo, a valorização do domínio das soft skills. O que seriam essas soft skills? Nós temos pouco tempo, então vamos correr para poder agregar. Aqueles conhecimentos que nós negligenciamos, aqueles cursos básicos que nós fazemos nos centros, por exemplo, esses são de grande valor para tornar o nosso currículo vitae diferenciado. Um curso de contabilidade, desde básica até uma contabilidade sênior, um curso, por exemplo, de inglês, um curso de francês, um curso de secretariado executivo, um curso de organização documental, todas essas soft skills, um curso de Excel, ou mesmo do pacote Office, um curso de Power BI, como fazer relatório hoje, por via do próprio Excel, que vai oferecer ferramentas hoje estruturais para montar gráficos, esquemas, coisas do gênero. Essas soft skills são totalmente valorizadas. As outras também são as nossas referências.
As nossas referências ajudam a construir um currículo diferenciado. Muitas pessoas têm esquecido, após a sua formação, ou estando no ensino médio, ou estando no ensino superior, ou mesmo já tendo passado por uma determinada empresa, se perguntam por que razão não consigo ascender muito mais na minha carreira, mesmo tendo uma formação média muito boa, mesmo tendo uma formação superior muito boa, por que eu não consigo ascender além daquilo? Vai aqui um detalhe. As suas referências falarão por você. Por isso é que, em algum momento, para quem está a começar a sua carreira, eu faço aqui uma citação bíblica do livro de Provérbios, diz que se você é jovem sem experiência, seja prudente. Repito, se você é jovem sem experiência, seja prudente. Muitos têm a afã, a pressa em correr. Lembre-se que o currículo ele é uma preparação, ele é um percurso, ele é um processo de transformação. Então, tenha boas referências, ainda que em algum momento da sua vida você tenha de trabalhar de graça. Mas olhe, vamos imaginar, tenha um escritório de advogados muito bom aqui e pense comigo em algum escritório muito bom de advogados que você hoje ouve. O escritório do Dr. Sérgio Raimundo, ou a FBL, por exemplo, ou o escritório da doutora Fátima Freitas, ou de tantos outros nomes sonantes que nós conhecemos, ou grandes advogados, como o doutor José Maiane, que nos acompanha aí, se não estiver enganado. Vamos imaginar, trabalhe para essas pessoas de graça, se disponibilize para estas pessoas. O mais importante das suas referências é que estas estejam no seu currículo. Porque quando um dia você sair deste meio e procurar uma outra experiência de trabalho, o que é que vai acontecer? Aquela boa referência será um trampolim para a sua vaga tão desejada. Conta essa história de um senhor que acredito que muitos, e por sinal ele foi aluno meu. É um jovem, hoje ele está numa grande multinacional, mas ele parecia meio desajeitado e o jovem acabou por correr atrás de um professor que fazia parte de um grande escritório. Esse jovem correu atrás, conseguiu a vaga como relações públicas, ainda enquanto estudante, continuou como relações públicas. Depois disso, conseguiu concluir o curso, ficou na mesma empresa como estagiário. Depois de estagiário, envolvido 2 anos, juntou dinheiro e, por via da mesma entidade, conseguiu ir para Portugal e fazer um mestrado. Fez um mestrado e, feito o mestrado, conseguiu várias vagas de trabalho e decidiu escolher, então, escolher por uma multinacional, uma das Big Five, não mais Big Four, a Ernst Young. Por que razão nós trazemos essa experiência aqui de um currículo diferenciado? Porque valeu a pena a experiência, o processo de ter passado por aquele escritório, inicialmente trabalhando quase sem remuneração, mas aquilo foi o diferencial. E quando chegou a entrevista, disseram para ele: você trabalhou neste escritório com fulano e fulana de tal? Sim, eu trabalhei e passei por lá. Tendo os recrutadores ligados, confirmaram que o jovem havia realmente passado por lá. Ele conseguiu a tão desejada vaga e hoje está construindo uma carreira de grande sucesso. Deve-se levar em conta também, em consideração, as atividades curriculares e extracurriculares. Tenho dito que as várias atividades nós não lembramos muito em sala de aula, não lembramos muito durante a nossa carreira acadêmica das muitas aulas que nós temos, mas as atividades extracurriculares nós lembraremos sempre. Se por alguma eventualidade tivermos de participar de alguma feira, tivermos de participar de alguma outra atividade que agregue a nossa visitas de campo a profissionais, visitas a locais de trabalho a qual nós pretendemos seguir, e isto agrega muito no nosso currículo. E um outro aspecto também não menos importante tem a ver com os aspectos cognitivos e da psicologia emocional. Construir um currículo diferenciado perpassa também por isso, porque, afinal de contas, o local de trabalho não é a nossa casa. O local de trabalho não é simplesmente o lugar aonde nós vamos buscar sorrisos a todo momento. Existem desafios, em algum momento teremos de ser repreendidos, teremos de ser retaliados, mas isso há de propiciar, obviamente, a construção de um novo homem
para o mercado, um novo homem preparado para os desafios futuros. Por isso é que nós estamos preocupados em relação a isso. Por outro lado, nós também trazemos um outro elemento em relação ao currículo, a construção de uma branding, ou seja, a construção de uma marca. Por que razão deve se preocupar qualquer profissional, independentemente da sua instrução? Porque nós aqui não estamos muito preocupados somente se está na faculdade ou tem ensino médio, mas qualquer profissional hoje experimentado que consegue ter domínio das tecnologias tem que se preocupar a construir uma branding, ou seja, a construir uma determinada marca. Não negligencie as suas experiências, conheça o mercado. Qual é a tendência do mercado? Como o mercado hoje está a se posicionar? Ter domínio de hoje plataformas como o Zoom, o Teams, que estamos aqui a fazer uso dele hoje, o Google Hangout, ou todas as outras mídias de comunicação atual fazem parte do mercado hoje de trabalho. Saber que as pessoas hoje não trabalham simplesmente num espaço físico, trabalham também na rede. Isso é conhecimento de mercado para que não estejamos perdidos. Eu gosto muito da expressão, não estejamos perdidos, tal qual cego em tiroteio. Não sabe, ouve apenas que estão a disparar, mas não sabe de onde vem o tiro. Então, temos de ter conhecimento do mercado. Meios de atuação. Aonde eu pretendo chegar? Aonde eu pretendo atuar? Quais são os requisitos que eu devo obter para chegar até esta determinada posição? Isto é muito importante. E uma imagem contextualizada. Por que eu trago aqui a figura da imagem contextualizada? Porque as pessoas esquecem que hoje trabalharam para alguém e amanhã trabalharão para outra pessoa. A sua imagem deve ser contextualizada. E quando digo contextualizada, se o seu trabalho é bem feito num lugar, deverá ser bem feito em qualquer outro lugar. Independentemente do valor monetário que aufira, não importa, seu valor precisa ser verificado. Quando olharem para a sua imagem, ela estará ligada a uma imagem de uma pessoa comprometida. Por isso, trago o próximo elemento, que é o valor do nome. O nosso nome, ele representa a nossa maior marca. E eu tenho dito que devemos construir nosso currículo de trabalho, nosso currículo acadêmico, a tal ponto a que nós não precisamos utilizar um CV propriamente. Mas como isso pode acontecer? Imagine, só por citarem o nome de alguém, vamos imaginar, citem Maria do Céu, ou citem Marisa da Fonseca, ou citem Joel Macachota, ou Julieta Capingana, ou mesmo citem aqui Soares Nasso. Simplesmente por citarem um único nome, este nome será suficiente para abrir portas ou para ser chamado a qualquer desafio que for. Então, é esta a importância de construir uma marca pessoal. E quando nós falamos aqui de marca, não estamos a falar somente dos elementos intangíveis, como aqueles que temos para as grandes empresas ou para as empresas. A nossa principal marca em construção é o nosso nome. E também porque isso há de influenciar também no contacto que teremos com as outras pessoas. Um outro detalhe que também nós reservamos é uma expressão que os americanos gostam muito, someone to look up to. A expressão someone to look up to seria referenciar a ideia de alguém que sirva como modelo. Na construção de um currículo, nós devemos saber que nós hoje somos modelos para alguém. Da mesma forma que nós temos modelos, nós hoje somos modelos para as outras pessoas. Então, que nós sejamos pessoas a quem as outras possam olhar. Essa seria aqui a ideia genérica de someone to look up to. Então, é muito importante que nós saibamos isto, ter alguém por que olhar. Nós somos seres humanos e, como seres humanos, existem muitas pessoas a contemplar o que nós fazemos, o que nós falamos e também aquilo que nós difundimos nas diferentes mídias que nós temos. Por que razão devemos sempre ser gratos pelas oportunidades que nos foram dadas para construir, então, meios para galgar constantemente. E quais são os novos canais de vendas de produtos? O primeiro deles, atualmente, para além das outras mídias que são mídias também comerciais,
como o Facebook, o Instagram, o TikTok, o Pinterest e tantos outros, uma principal mídia hoje para a venda do nosso produto principal, que é o currículo vitae, é o LinkedIn. É o LinkedIn, repito, um principal canal de venda do produto é o LinkedIn. No LinkedIn, nós podemos construir nosso currículo e, paralelo, similar ao que acontecia anteriormente, antes da década atual que nós vivemos, nós tínhamos o Orkut, e o LinkedIn ele tem uma ferramenta similar ao Orkut, muito utilizada na realidade brasileira, que é a possibilidade de você verificar quem visitou o seu currículo. E ela tem vários segmentos. O segmento gratuito e tem um segmento premium, que é daqueles grandes profissionais que têm uma conta gerenciada, uma conta paga, e que podem ter acesso a grandes profissionais, inclusive de RH. Mas as contas gratuitas, as contas comuns, elas são visitadas por todo mundo. E à medida que o produto se torna interessante, ele é visitado inúmeras vezes pelos possíveis recrutadores internos ou externos que estejam à procura de um profissional qualificado, independentemente de ter formação acadêmica, de licenciatura, mestrado ou de doutoramento, mas procuram profissionais que saibam fazer as coisas. E as pessoas recebem visitas nos seus perfis. E tem um medidor. A semelhança do Google Analytics, só trazendo aqui um recurso do Google Analytics, que nos permite obter as estatísticas. Hoje o Instagram, o próprio TikTok e o próprio Facebook também nos ajudam a entender um pouco essa lógica de produtos e vendas e de troca, porque nós conseguimos entender como as estatísticas funcionam. Neste mês eu recebi muito mais visitas. No mês seguinte eu recebi menos visitas. Quais são as razões? O meu currículo se tornou menos atrativo, eu estou publicitando pouca coisa ou coisas que não interessam aos meus possíveis aqui parceiros. Então é muito importante, independentemente, não quer dizer que aqui a ideia da construção de um currículo seja somente a construção para se ser empregado de alguém. Não. Também é a construção de um currículo ou de um produto para poder prestar serviço a alguém e continuar a ser independente. Nós temos também aí o CNPq, que é também um outro site para venda de produtos, mas para quem tenha um currículo Lattes, ou seja, construir uma visão toda ela acadêmica de percurso, então pode também ter o seu currículo no CNPq-BR e por via deste concorrer a bolsas de estudos nacionais ou internacionais e para formações, para pesquisa, também um outro meio aqui para, então, realização. Então, entender que existem canais hoje de vendas de um produto que todos nós estamos a trabalhar constantemente, e como os economistas dizem que a ideia hoje de venda e de empreendedorismo é de criação destrutiva. Até no nosso currículo, nós estamos empreendendo na melhor construção dele. Então, se a criação ela é destrutiva, quer dizer, quando alguém pensar em ter novas qualificações, o outro precisa inovar. Aqui não quer dizer que tem que fazer várias licenciaturas, não é esse o facto. Aqui, a mensagem principal é que nós devemos nos aprimorar naquilo que nós fazemos. Se é advogado, se aprimore a ser o melhor advogado possível. Se é contabilista, se aprimore a ser o melhor contabilista possível. Se é serralheiro, pintor, se é aqui também ladrilhador, se aprimore e seja o melhor possível na sua própria área. É professor, seja o melhor possível na sua própria área, porque você é um produto que as pessoas levarão para a sua empresa para prestar serviço ou para trabalhar diretamente com elas, ou então levarão para uma sala de aula, ou também contratarão para efetuar uma determinada pesquisa. Por isso é que o seu nome confere um novo poder ao seu produto. Quando eu ouço nomes como Bill Gates, Mark Zuckerberg, ou ouço pessoas como Jeff Bezos,
o que acontece? O seu próprio nome confere poder ao seu produto. Eu hoje utilizo uma rede, mas olhando que é sustentada onde? Que é sustentada no nome, Mark Zuckerberg, por exemplo. Eu hoje consumo um determinado produto ou compro um determinado livro, não simplesmente por aquilo que está escrito nele, mas por quem escreveu, porque aquele nome confere poder ao seu produto. Acontece com os livros, por exemplo, do psicólogo Augusto Cury. O seu nome confere poder ao seu produto. O mercado de trabalho é um dos muitos mercados de produtos em que se inscrevem as vidas dos indivíduos. O preço de mercado de mão de obra é apenas um dos muitos que precisam de ser acompanhados, observados e calculados nas atividades da vida individual, segundo Bauman. E ele também acrescenta, mas isso na viés de Guy Debord, na Sociedade de Espetáculo, quem também puder ler em francês, de commentaire la Société de Spectacle, pode também pegar esse livro. Ninguém é estimado pelo valor que atribui a si mesmo, mas por aquele que lhe é descoberto pelas pessoas. É isso que os recrutadores fazem. Por mais que nós cheguemos a uma entrevista, todos confiantes de nós mesmos, ninguém é valorizado pelo valor que ele dá a si mesmo, mas por aquele que lhe é descoberto pelas pessoas. Nós, obviamente, que preparamos o caminho, mas o valor que nos será descoberto, então isso ditará muito mais aonde nós deveremos chegar. E Bauman ainda dá um outro contributo. Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. Repito, na sociedade de consumidores que nós vivemos hoje, ninguém pode se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria. Então, tem se tornado muito comum. Os seres humanos hoje eles são vistos ou são catalogados como mercadorias a serem adquiridas. Por isso é que quando já não serve para o posto a qual foi colocado, ele é substituído. Ele é substituído por um outro produto que melhor atenda os interesses da empresa, por um outro currículo que melhor preparado se encontra para aquele desafio. Por isso é que manter-se hoje no mercado de trabalho, ele é um grande desafio nesta relação de troca, porque toda mercadoria vendável, ela é uma mercadoria passível de ser substituída, assim como os nossos móveis em casa. Bastar identificarmos que eles estão velhos, nós tendemos de forma involuntária a pensar em substituí-los quando tivermos a oportunidade. E nós então trazemos aqui alguns requisitos, que nós gostaríamos de levar como um passo a passo para a construção de um CV atrativo para o primeiro emprego, para o segundo, para o terceiro emprego, para o quarto, quinto, sexto emprego, independentemente disto, mas para fazer com que, ainda que não seja para o emprego, seja para que você preste o melhor serviço às outras pessoas. Ainda que não seja para um emprego, seja para que você consiga melhor agregar isso nas pesquisas que fizer, na comunicação que fizer, como jornalista, como professor, não importa a atividade a qual estiver adstrita, faça o melhor possível. E nós trazemos aqui algum passo a passo. O primeiro elemento que trazemos no nosso passo a passo é o elemento da mentira. Evite mentiras quando tiver a construir um currículo. Por que razão? Se as suas mentiras forem descobertas pelos seus recrutadores, nem passará para a fase seguinte. O seu recrutador vai antecipar logo a entrevista, ainda que esteja a passar num concurso público para prestar serviço numa empresa, ainda que esteja a concorrer para uma determinada vaga, as suas mentiras irão corroborar negativamente para os seus intentos. Evite qualquer tipo de mentira. Pessoas que dizem, olha, eu trabalhei para fulano, trabalhei para a empresa X, trabalhei para a empresa Y, mas nunca trabalharam para essas empresas. Nunca trabalharam para empresa nenhuma. E quando o recrutador faz a sua pesquisa para identificar se realmente o determinado trabalhador teve, ou candidatos teve contato com essa entidade, e percebe-se que nunca teve sequer contato com o setor. Isso acontece muito, por exemplo, na banca.
A banca hoje, o RH do setor bancário, ele é um RH, assim como a auditoria dos bancos, ele é assim muito que funciona em cadeia, muito comunicativo. Hoje você pode aprontar ou fazer coisas erradas numa determinada entidade, num determinado banco, e tentar migrar para outro banco. Terá condicionalismo, porque a mesma mensagem será que foi aqui retirada porque foi despedido por contas objetivas ou porque a pessoa feriu com compliance da empresa, não cumpriu com seus deveres laborais, isso será espalhado em cadeia, praticamente. Então, porque o próprio setor, o segmento exige que as pessoas estejam em compliance, primeiramente. Para além de estarem em compliance, as pessoas precisam seguir regras, precisam seguir leis. Então, se não estão habilitadas para isso, então acaba não tendo espaço no mesmo setor. Isso também acontece com outras áreas, como as áreas das classes como a advocacia ou a própria contabilidade. A pessoa acaba tendo limitação para a continuidade do exercício da sua profissão. Foque no seu perfil. Quer seja, não importa se seja o seu perfil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Pinterest ou mesmo no TikTok, foque no seu perfil. Porque é necessário que haja aqui uma verticalidade em relação àquilo que você é. Porque se houver dispersão em relação àquilo que você é como profissional, isso também produzirá um efeito negativo para a sua contratação ou a contratação da sua empresa. O que você segue, quem você segue, isso também acaba por influenciar. Grandes multinacionais ao redor do mundo acompanham até nossas publicações nas várias mídias sociais. Então, foque no seu perfil para que isso possa construir um profissional bem melhor habilitado para os desafios do século a qual nós estamos. Dependendo da entidade, elimine fotografias. Dependendo da entidade a qual você está a preparar o seu currículo vitae, não coloque fotografias. Não coloque fotografias. Pode produzir um efeito também não muito agradável. Coloque apenas os seus dados pessoais, coloque os seus dados profissionais, a sua experiência, os seus dados acadêmicos, a sua experiência profissional, para que isso então venha agregar na contratação. Por outro lado, exponha as suas experiências profissionais. É importante também, num processo de recrutamento, que já passou, por exemplo, por uma Big Four, durante X tempo exerceu essa e essa atividade, passou por uma instituição financeira bancária, exerceu esta e essa atividade, ou foi serralheiro, por exemplo, foi serralheiro para alguém, foi serralheiro no condomínio Dolce Vita, por exemplo, no condomínio Dolce Vita, consertando sifões de cozinhas ou cuidando também de revitalização de imóveis. Então, é muito importante que você possa expor suas experiências profissionais de forma clara. Exponha também seus objetivos e qualidades. Quais são seus objetivos a curto, médio e longo prazo? Quais são as suas qualidades? É muito difícil falar sobre nossos defeitos, mas faça, antes mesmo de ir para uma entrevista, se prepare em casa e cuide para que você seja o mais sincero possível. Por outro lado, também exponha os cursos e eventos que participou, os simpósios, congressos ou mesmo as palestras que tenha tido contato, também coloque ali. Em relação aos seus hobbies, seus livros lidos, naquilo que gasta tempo, vai influenciar também na decisão ou não do recrutador. Certa vez um homem conseguiu uma vaga de emprego só por ter colocado como um dos seus hobbies música clássica. E havia dito, olha, eu gosto e amo bastante quando eu ouço Aleluia de Handel. E o recrutador, ao olhar para aquilo, disse, opa, tá aí, eu gosto também de Handel. E lá ficaram a conversar muito mais sobre Handel. Obviamente que havia qualidades no candidato, mas o recrutador precisava de algo que poderia diferenciar dos demais. É alguém que também tem uma cultura elevada. Isso muda o processo de recrutamento. Muito mais do que aquilo que nós sabemos, muito mais do que aquilo que nós possuímos, é o facto de que nós temos algo a agregar à instituição que nos vai empregar, a
a esta instituição que pretende nos ceder espaço para prestar serviço. Então, é muito importante que nós tenhamos noção disso. O projeto fez parte e também, como detalhe principal, eu coloquei logo aqui no final, não coloque pretensão salarial. Essa tem sido uma grande queda para muitos. Não coloque pretensão salarial. Seu preparo contribuiu para que você estivesse até aí. Eu gosto a nossa penúltima dica, tenho dito que as pessoas precisam estabelecer metas para si mesmas, ou metas de 2 em 2 anos, ou metas de 3 em 3 anos, ou metas de 5 em 5 anos. Repito, as pessoas precisam estabelecer meta enquanto preparam seu percurso, ou meta de 2 em 2 anos, ou meta de 3 em 3 anos, ou meta de 5 em 5 anos. Até onde eu pretendo chegar na minha carreira, até onde eu pretendo chegar no que eu exerço, até onde eu pretendo chegar com o que eu faço, independentemente de ser uma formação, de ser uma formação graduada, pós-graduada, até onde, ou mesmo um ofício, até onde eu pretendo chegar. Por que razão? Porque quando isso acontece, eu falei lá atrás da construção da branding, que é o seu nome, o seu nome pesará sobre a atribuição de uma pretensão salarial ou sobre a pretensão de um valor a atribuir. Então, nunca coloque pretensão salarial. É como numa venda. Se você fizer oferta de um telefone a alguém, eu coloco aqui o meu telefone, se eu fizer aqui a oferta, esse telefone aqui que eu possuo é um produto. Se eu fizer a oferta para alguém, dizer, olha, esse telefone é um produto rico em detalhes e tem uma qualidade de imagem sensacional. Para além disso, lhe permite hoje escrever sem colocar o dedo no teclado. Basta apenas falar que ele vai digitalizando tudo o que estiver a falar. Bem como também vai registrar e tem uma capacidade de memória fora de comum. Você poderá ter dados como, para além de armazenar no telefone, tem acesso a cloud. E aí a pessoa se interessa. Mas se eu disser de antemão o preço, quem estiver a me ouvir desistirá da compra. Por que razão? A nossa capacidade neurológica, ela não está preparada para ouvir um determinado valor atribuído pela própria pessoa. Então, nós precisamos despertar na outra pessoa o desejo de perguntar quanto é. Aí sim nós podemos trazer o elemento do preço, porque se nós simplesmente dizemos, olha, diante de tudo que você viu, eu trabalhei por sítio X, trabalhei para fulano e trabalhei para a empresa X, para a multinacional. Quanto é que você pretende ganhar? Eu quero ganhar 10 milhões de kwanzas por mês. Acredite, o recrutador vai fazer uma anotação e vai colocar o seu currículo. Muito obrigado por esse encontro. Nós entraremos em contato tão logo seja possível. Esqueça, a vaga jamais será sua. Por quê? Você é ótimo no que faz, mas a prepotência em atribuir um valor a si próprio, não estou a dizer que nós não devemos reconhecer o valor que nós temos, mas nunca em nenhum, porque existe um processo neurológico por trás, quando nós atribuímos um preço sem que a outra pessoa pergunte diretamente sobre isso. O que eu devo responder, então? Devo responder, olha, eu pretendo, então, ganhar o que vocês me oferecerem? Não, eu pretendo ganhar o que vocês quiserem ou tiverem aí a possibilidade de pagar? Não, também não. Você também conhece o valor que é. Como a pessoa perguntou, então você saberá responder. Qual é a pretensão? Para vagas para vagas como advogado ou para vagas como contabilista, sênior, júnior ou mesmo a esta que eu concorro, o mercado paga em torno de X. Eu acredito que, olhando para a capacidade da vossa empresa, e você tem de mostrar que conhece a empresa a qual você está se candidatar, eu acredito que a vossa empresa não esteja muito distante do padrão oferecido pelo mercado. Então, isso também cativou-me aqui a fazer um percurso profissional. Porque se você ditar logo o preço, eu quero ganhar 5, 10, 15 milhões, existem aqueles casos que no mercado angolano às vezes vinga, mas são muito raros. Por último e não menos importante, aqui deixo-vos uma dica. Faça do seu currículo uma publicidade do que você é. Faça do seu currículo uma publicidade do que você é. Muito mais do que o que você sabe, muito mais do que você traz no seu currículo, é você saber fazer as coisas. Responder efetivamente
ao que está escrito no seu currículo. Se você diz que fala inglês, precisa falar inglês mesmo. Não simplesmente ficar no the book is on the table. Não. Não simplesmente dizer que eu falo francês ou falo alemão e não conseguir pronunciar nenhuma palavra. Então, aí será o fim da picada, como diz o brasileiro. Então, só poderá reclamar, como os alemães também dizem, Schadenfreude, né? O azar é seu, o outro terá o azar e quem vier depois, então terá o seu sucesso. Muito obrigado a todos por nos acompanharem. Estamos abertos, então, para perguntas e as demais manifestações que puderem advir daí. Muito obrigado ao Dr. Capitão e à DW Angola. Doutor Rafael, professor Rafael, eu poderia ter lhe cortado, mas estava a gostar de lhe ouvir. Sim. Tiago, por favor, Tiago Domingos, por favor. Bom, como disseram que eu tinha um tempo limite, então eu corri o máximo possível para que não atropelasse aqui o protocolo da DW e não tivesse o privilégio de ter um outro convite. Então, é um risco falar demais e depois comprometer o evento. Então, estou aberto aí, vejo a Matilde está com a mão levantada. Acredito que o Dr. Capitão estará aí a conduzir a nossa tertúlia. Então, fiquem à vontade para expor as questões. Obrigado, professor Rafael, por essa brilhante apresentação. Não sem mais delongas, sei que estamos a ser acompanhados também pela nossa página do Facebook. Dizer aos que nos acompanham na nossa página do Facebook para poder interagir conosco, devem deixar a sua questão ou o seu contributo nos comentários. Nós teremos o gosto de ler para o nosso convidado poder tecer algumas palavras. Então, sendo assim, eu vou passar aos que já estenderam as mãos. Estou a ver aqui, deixa eu ver. Pois então, os colegas, os nossos internados que já haviam levantado as mãos, só que aqui não consigo ver os nomes. Se puder, eu vou passar-lhes a palavra, apresentar-se e depois fazer a questão que interessa ao fazer. Boa tarde, professor Rafael. Olá, Matilde. Como está? É Maria do Céu. Opa, Maria do Céu, como está? Tranquilo? Bem, muito bem, o professor? Olha, eu estou ótimo também, bem disposta, né? Que bom, que bom. Na verdade, eu tenho mais um comentário a fazer. Primeiramente, apresentar aqui a minha gratidão ao professor por ter aceito o convite. E dizer que o tema também é muito pertinente mesmo, principalmente nós recém-licenciados, nós jovens, porque o que nos é apresentado na universidade é muito diferente do que nós encontramos cá fora. Sim. É uma realidade literalmente diferente. E se tu não és uma pessoa concentrada e com os pés firmes no chão, tu te frustras. Porque nós temos a ideia, por causa também do fator nota, nós nos sentimos autossuficientes por causa das notas. Certo. E achamos que pós-licenciatura, na fase de estudo, por termos sido bons estudantes, cá fora as coisas vão acontecer num estalar de dedos. Isso. Essa realidade é errada, é erradíssima. Então, eu acho que, e deixo também este desafio ao professor Rafael, e até porque já o faz, mas desta vez poderá fazer com mais ênfase. Durante as suas quer da ULA, quer da metodista, sobre esta questão que é muito importante, porque eu acredito que muitos dos colegas, tal como eu, desconhecem esta realidade, desconhecem a importância do CV.
eles ainda estão numa caixa, tal como eu estava outrora. Então, nós precisamos pensar fora desta caixa. E mais, nós achamos que, como juristas, logo no primeiro emprego, nós vamos trabalhar apenas na nossa área de formação. Estamos formatados assim. Só que a vida não é assim. Nós precisamos ser prudentes e coerentes, ter na nossa consciência que o nosso primeiro emprego poderá ser numa outra área. Faz parte do processo, tal como nós aprendemos, né? Que o CV é um processo de transformação. É verdade, porque nós vamos evoluindo segundo as novas experiências que nós vamos adquirindo cá fora. Eu tive a oportunidade de me candidatar a um estágio comunitário da DW, né? Profissional no caso, e professor, vou lhe contar, cá dentro eu vi que o que nós aprendemos na universidade não é tudo. Não é tudo. Eu aqui aprendi muita coisa. Eu fui muito abençoada por Deus por ter conseguido esse estágio. Eu tenho aprendido muito. A questão de estar, de conviver no ambiente corporativo, outros elementos que fazem parte de um ambiente corporativo e que também poderão contribuir amanhã para a minha vida como advogada, como procuradora, como magistrada judicial e etc. Então, eu deixo este desafio ao professor, que partilhe com os meus colegas também lá da universidade esta realidade, para que aqueles que ainda estão dentro da caixa comecem a sair aos poucos. E, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olha, boa, Maria do Céu. A Maria do Céu falou de nota. Os estudantes, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Boa parte dos estudantes são estimados por aquilo que sabem e também pelas notas que têm. E, às vezes, pensamos que isso abrirá portas de forma automática. Algumas vezes, sim. Não queremos também aqui passar a ideia que as pessoas não devem se esforçar ou ter bons resultados. Mas isso não é o único detalhe ou o único aspecto que contribui para a realização de um determinado estudante. Existem outras qualificações muito mais relevantes também a serem tidas em conta. Aqui nós temos muito a questão da média 14 ou então da máxima média, e em algum momento nós não temos a efetividade disso pelos recrutadores no mercado interno. Os recrutadores nem levam muito em conta, não visitam as universidades e os estudantes saem de lá com grandes expectativas, envolvido 1, 2 anos, a decepção é elevada. Muito obrigado aí, Maria do Céu, pode deixar que levei em conta o repto. Temos mais uma mão levantada aí. Sim, temos a mão da senhora Matilde, mas... Sim, estou aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Matilde. Assim, parabéns ao nosso preleitor convidado de hoje. Tá de parabéns por trazer esse tema tão muito importante, tal como a Maria do Céu falou. Eu estou a estagiar no Recursos Humanos e o preleitor tocou num ponto muito importante na questão das fotografias e não colocarmos nos nossos CV. Mas durante esse período que eu estou a estagiar no RH, deram grande importância na questão de colocarmos aquilo que chamamos que vimos as fotografias no CV. E o preleitor deu aqui a entender que não tem grande relevância em nós colocarmos as fotografias no CV. Então, queria que comentasse um pouquinho mais sobre essa questão das fotografias. Muito obrigado, Matilde. Olha, e eu fico feliz que esteja em RH também. Eu mencionei que nem sempre é relevante, dependendo da candidatura que estará fazendo. Por exemplo, aqui em Angola, nós valorizamos muito a fotografia no currículo. Por que razão? Lá fora, nós fazemos a entrega de um currículo, poucas pessoas fazem a entrega do currículo manual. A maior parte faz a entrega do currículo por via de um correio eletrônico ou por via do LinkedIn, a pessoa obtém a vaga. Mas nem sempre, dependendo da empresa a qual nós estamos a nos candidatar, a questão da fotografia ela é relevante. Ela é relevante, porque a empresa tem outras bases de dados para nos localizar.
aqui não acontece muito em nossa realidade, mas em várias multinacionais que aqui estão, a fotografia também acaba por ser relevante, sim. As pessoas têm contato com o nosso rosto, têm uma ideia de quem nós somos e vão também fazer aqui a equivalência ao que nós estamos a trazer, no nosso CV. Apenas referir que nem sempre é um requisito totalmente relevante. Não quer dizer que não é utilizado. Na nossa realidade, ele é um requisito muito utilizado, a fotografia, muito, mas muito utilizado. Porque outras realidades, eles têm se valido por várias plataformas de buscas de currículo, tal qual o LinkedIn, como eu citei aqui, ou o CNPq, por exemplo, essas plataformas que são utilizadas. Mas, na generalidade, aqui no nosso recrutamento em Angola, a fotografia tem sido uma companheira assim, inseparável de um currículo. Então, senhor doutor, posso dizer que estamos um bocadinho atrasados ou na alegoria da cabeça? Sim, nós estamos também, justifica-se algumas limitações que nós temos aqui no nosso país. Mas, por isso que eu referi, se a pessoa desejar hoje ascender a outros patamares, perceberá que, mesmo para as vagas que abrem aqui para a SADC, para o Banco Mundial, para o FMI, ou para as outras, para o UNICEF, tantas outras que a sua candidatura é feita diretamente online, acredite que a fotografia não ditará a sua habilitação para a vaga. Mas aqui internamente é algo de grande valor. Existem outros canais de busca, por isso é que eu falei sobre a sincronização ou a verticalidade do nosso perfil. Hoje eu tenho o meu perfil no Facebook, o meu perfil no LinkedIn, o meu perfil no Instagram e o meu perfil no WhatsApp. São todas redes que podem funcionar integralizadas. E se as pessoas souberem, por exemplo, Antônio Rafael, e buscarem o meu nome, saberão que tudo aquilo que eu faço é aquilo que eu sou. Então, quando eu tenho o meu nome, por exemplo, tem Matilde Pereira, e vai para o Facebook, encontra um outro nome, nada a ver, ou meu nome é Antônio Rafael, e lá no Instagram, por exemplo, eu estou com um outro nome fora do comum. Por exemplo, bombadão.com. Né? Imagine, não há uma correspondência direta, sobretudo por conta de grandes empresas que buscam um compliance até no perfil dos seus candidatos. Nós queremos aqui ter candidatos que representem a nossa imagem, não somente enquanto estão conosco, mas também quando estão fora, nas suas mídias sociais, também representem aquilo que são. Isso acontece até no mundo do desporto. Pessoas que perdem grandes oportunidades por isso, por não representarem a marca da empresa que estão dentro e fora dela. Nós às vezes somos muito bem pagos para representar a marca a qual nós estamos a levar avante. Então, precisamos mudar um pouco a metanarrativa aqui. A fotografia ela é importante, mas existem outros meios de busca. E podem ser acedidas gratuitamente aqui também, para conhecimento do candidato. E para ver se o que ele afirma realmente é o que ele é. Né? Bom, professor Rafael, obrigado pela sua abordagem, ou por tecer essas palavras aos nossos internados que fizeram algumas questões, mas vamos avançar com outras. Temos uma, não sei se consegue ver no chat, temos uma questão do internado Mal, que escreve o seguinte: boa tarde a todos, gostaria de saber do professor Rafael o seguinte: para nós, os recém-formados sem experiência na abordagem de experiência profissional, podemos expor os nossos estágios curriculares? Antes de responder, eu vou pedir para reter a questão do nosso intervalo mal, passarmos para a nossa colega coordenadora da unidade de pesquisa, Maçomba Dominique, tem uma questão, e depois passaremos ao nosso internado Silveira, não é? Então, Silveira, fica atento. Vamos passar primeiro a palavra à senhora Maçomba para questões ou contribuições que se impõem. Boa tarde a todos e a todas.
Massamba Dominique é o meu nome. Parabenizar o professor Rafael. Professor Rafael pela rica e belíssima apresentação. Pegando um pouco o fio da conversa que a Maria do Céu tocou, concernente aos currículos, na sua opinião, para não haver essa discrepância na elaboração dos currículos, não seria bom, não é tendo uma disciplina, né? Talvez dentro de uma das disciplinas, passar a ter essa abordagem de como deve se elaborar um currículo. Porque sabemos que o currículo, principalmente para alguém que está à procura de um primeiro emprego, vamos dizer que é a chave para abrir a porta. A chave que vai abrir a porta. Então, se houver essa discrepância, conforme a Matilde disse lá, eles já estão aceitando o currículo com fotografia. Vai lhe dizer que a data de nascimento fica na segunda linha. Ou, numa outra instituição, dizem que a data de nascimento não precisa. Então, sempre há essa discrepância. Aquilo que o professor, sendo alguém que tem formado, e para aquilo que tem formado há sucesso para os formandos, então não seria bom tirar mesmo esse tempo que a Maria do Céu disse, não, que não seja só nas universidades, porque eu acho que seria mesmo bom a partir do médio, porque é aquilo que às vezes acontece, há estudante no médio não sabe o que é que vai fazer quando chega na faculdade, fica assim, depois cai de paraquedas numa disciplina, num curso que não queria fazer. Então, fica meio perdido. Então, gostaria de saber da opinião do professor, se é possível implementar isso, o que é que acha, se é uma boa ideia, e como é que mais ou menos que aqueles que já têm os seus currículos, embora que o professor já explicou aqui, que é possível ir na televisão, ok? Como é que deve se melhorar os currículos já feitos para que possam ocupar, né, ter mais ou menos um emprego aceito. Muito bem. Olha, obrigado, Silvéria, pela pergunta. Eu depois vou pedir à organização que me ajude a ler a pergunta do Mauro. Nós devemos incansavelmente procurar aprimorar as nossas qualificações. Tenho dito que desde o ensino médio eu comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei na bancada com a minha mãe. Era funcionário da minha mãe. De livre e espontânea pressão tinha que estar lá. Depois de ter trabalhado para minha mãe, eu trabalhei para o meu pai. Fui cobrador de táxi, do táxi do meu pai. Então, fui progredindo de trabalhador da minha mãe, depois fui como trabalhador do meu pai. De trabalhador do meu pai, achei que poderia, então, buscar. Mas por que razão? Todo esse percurso produziu disciplina. Não produziu retorno financeiro, mas produziu disciplina em relação ao que quer fazer. Aquilo não se tornou um local para estagnação, mas se tornou numa motivação para a continuidade do meu percurso. Continuei a estudar e continuo a estudar até hoje, mas valorizo muito as experiências. Enquanto vivia no Brasil, lembro ter me candidatado a uma vaga, inicialmente sem remuneração, para ser assistente na sala de um juiz desembargador, Dr. Gavião da Almeida. E eu trabalhava no mesmo escritório, um escritório grande, na Grande São Paulo, e as pessoas estimavam, você trabalha no TJ, no Tribunal de Justiça, para um desembargador, mas eu não ganhava nenhum dinheiro. Mas só o facto de eu estar naquele lugar, a trabalhar para aquele homem, já agregava bastante valor ao meu currículo. E fazia votos de juízes para os acórdãos. Então, isso já agregava muito para o meu currículo. Cheguei a trabalhar aqui em Angola para muitas pessoas de graça. No início também da minha carreira aqui em Angola. Pessoas estas, muitas delas relevantes e importantes, mas sabendo que aquilo era um percurso. Inclusivamente, em algum momento, cheguei a desafiar um homem que estava num conselho de outros grandes profissionais de renome. Seja humilde, porque a humildade precede a honra. Construa seus passos com bastante tranquilidade, sem ter pressas. Nesse momento, você terminou o ensino médio, nesse momento, você está no primeiro ano da faculdade. Aonde você quer chegar, o que você quer fazer,
independentemente do que você possui agora, construa. Vá fazendo formações. Hoje você pode fazer formações gratuitamente por via da internet, se tem acesso à internet. Se souber um outro idioma, tem outros sites que podem aprimorar suas habilitações de diversas maneiras. Porque se souber fazer efetivamente, por exemplo, hoje se souber fazer um relatório com um Power BI, por exemplo, um relatório gráfico todo bonito, e saber demonstrar isso e passar por uma empresa, acredite, numa Unitel, por exemplo, ou numa Academia BAE, você terá acesso. Por mais que não tenha terminado a sua licenciatura, terá acesso e vai ter uma ótima remuneração. Também podemos aqui trazer aqui a realidade para quem empreende, por exemplo. Nós estamos a falar muito só para a figura do emprego, mas também para quem empreende num projeto, a quem pretende apresentar um projeto para a candidatura, num concurso público. A preparação do projeto, desde ter a sua própria, desde ter o seu layout, todo ele bem organizado, a sua página de abertura, ter um sumário todo ele automático, com páginas em que a pessoa, tanto se verificar o projeto virtual quanto físico, poderá aceder às páginas que pretender. Tudo isso muito bem organizado conseguirá ultrapassar os outros concorrentes nos concursos públicos que sejam disponibilizados aqui ao redor do nosso país. Então, é de todo relevante, realmente, que isso seja trabalhado desde o ensino médio em particular, desde o ensino médio até a fase de licenciatura, não somente para quem faz RH, não somente para quem faça gestão, mas também para quem faça engenharia, para quem faça direito, para quem faça qualquer outra linha de estudo, também deve atrelar a sua própria formação à preparação de um currículo, porque é muito importante. Por exemplo, para um professor, eu sou professor já aqui em Angola há quase uma década, e durante esse período eu sei o que conta para a minha carreira enquanto professor. Construir um currículo Lattes não somente passa por ter um mestrado ou um doutoramento, passa pela publicação de livros, passa pela publicação de artigos, passa pela participação de simpósios e congressos, passa por colaboração em revistas indexadas, passa também por colaboração ou ministração ou palestras. Tudo isso vai corroborar na construção de um currículo acadêmico. Então, eu preciso entender qual é o investimento que eu preciso fazer para a área que eu estou inserido e para onde eu quero chegar e ter relevância nos dias que correm. E há quem diga, não, mas olha, os outros tiveram mais oportunidades do que eu ou possuem maior facilidade do que eu. Hoje eu tenho dito que isso pode ser uma grande mentira. Por que razão? Se nos acomodamos na ideia somente de que o outro teve melhores qualificações do que nós ou outro, nós vamos perceber que perdemos muita oportunidade em reclamar apenas do que nós não temos, enquanto poderíamos focar naquilo que nós temos e possuímos no momento. Hoje a pessoa pode, Silvéria, preparar o seu currículo, somente ter domínio do pacote Office e conseguir fazer muito mais do que um licenciado pode fazer. Ter domínio da sua própria língua portuguesa pode lhe levar a melhores lugares e ser bem relacionado do que você imagina. Então, os requisitos que nós negligenciamos, às vezes, são aqueles que contribuem para a nossa ascensão. Professor Rafael, de forma resumida, o nosso internauta mal perguntava o seguinte: ele que não tem outra experiência fora da academia, poderia escrever no currículo a experiência do estágio curricular ou não é por isso? Com certeza, olha, com certeza. E aqui o foco da maioria, na generalidade, o foco tem sido terminar logo a graduação. Por isso que eu falei sobre as atividades extracurriculares. Os estágios ao longo da graduação, eles são importantes. Os trabalhos comunitários que você fez são experiências que você deve agregar. Por isso é que realidades europeias e realidades norte-americanas
valorizam muito o que nós fazemos antes de nós nos formarmos. Aqui nós focamos muito para o diploma. Olha, é preciso ter o diploma na mão. Se abrir um concurso público, você está apto para se candidatar. E às vezes nós nos esquecemos que no decorrer, neste percurso todo, a pessoa pode ter múltiplas atividades por fazer. Pode participar, pode ter estágios gratuitos, não precisa de remuneração naquele momento, ainda que não lhe cedam. Vá, trabalhe gratuitamente para alguém, você está a obter experiência. Trabalhos comunitários, crie um projeto. Temos tido poucos estudantes no decorrer desses anos, já tive alguns muito bons, e todos aqueles que seguiram essa linha, participaram dos tribunais simulados, participaram das oficinas. Eu tenho uma oficina de oratória e retórica e argumentação jurídica na Universidade de Lusíada, na Faculdade de Direito, e nós trabalhamos isto de forma extracurricular há 2 anos que essa oficina foi criada, e nós temos trabalhado temos trabalhado os detalhes extracurriculares com estudantes, de forma que eles possam agregar na sua carreira profissional. Temos os tribunais simulados, temos os multi-court também, para que os estudantes possam ali perceber como funciona uma arbitragem, por exemplo. Então, são essas atividades que vão potenciar o candidato a uma determinada vaga. Você está na área financeira, trabalhe para um contabilista, vá fazendo os lançamentos, por exemplo, é a parte mais chata do trabalho, vai fazendo os lançamentos, vai trabalhar para uma tesouraria, ajude no que tiver de fazer, se tiver de fazer conciliação bancária, faça. Você trabalha para alguém, por exemplo, que trabalha com jornalismo, não tenha problema em recolher a informação, tenha domínio da língua portuguesa, saiba como funciona o lead para montar a informação. Então, tudo isso vai agregar na sua carreira. Você não quer ser um bom profissional como jornalista e dizer, olha, eu tenho um currículo, agora eu quero ser jornalista. Você está atrasado. Infelizmente, você está atrasado. A festa a festa, eu lembro, eu gosto muito de comunicação, eu sou formado em comunicação, e eu lembro que no mural da minha igreja e nas atividades familiares, eu colocava sempre uma crônica. Colocava uma crônica no mural da igreja sobre algum tema relevante ou sobre algum aspecto. E isso ia preparando o meu caminho. Sem necessariamente trabalhar para um jornal, eu colocava ou na minha rede social, ou então fazia questão de imprimir e colocar no mural. Mas isso prepara não somente não só preparou a minha escrita, mas também como me deu espaço para conhecer outros autores e decidir, olha, eu vou passar a escrever como fulano de tal, vou passar a escrever como Agualusa, vou passar a escrever como Mia Couto, vou seguir mais essa linhagem, ou vou escrever como Onjak, ou como Francisco de Assis, ou vou escrever como fulano de tal, ou como Fragata de Moraes. Então, toda essa influência, ela é construída desde muito cedo. E às vezes nós pensamos que precisamos terminar um curso superior para termos realmente um currículo, começarmos a trabalhar no nosso currículo. Nosso currículo ele é construído a partir do momento em que nós decidimos ter uma carreira. Isso pode começar no ensino médio. Permitam-me, por favor, desculpa de cortar. Temos o nosso internauta, o Olof, já está com a mão muito tempo levantada e queria passar a palavra no sentido de intervir. Silveira, está aí, palavra é sua, por favor, liga o microfone e pode intervir. Certo, muito boa tarde. Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos ouvir perfeitamente. Boa tarde, conseguimos ouvir sim. Silveira Wolofa é o meu nome. Muito bom. Participante do programa de estágio edição 2021-2022 da Development Workshop. E atualmente trabalho numa das empresas de estágio como logístico. Bem, a minha pergunta é a seguinte. Eu normalmente tenho tido muitos problemas quanto à elaboração de um currículo, de um CV. A pergunta é, por exemplo, eu tenho N cursos, por exemplo, formações profissionais, cursos de curta duração e entre outros. A fazer um CV, por exemplo, para uma área de contabilidade, eu devo no CV ilustrar todos os cursos que eu fiz. Por exemplo, eu fiz o curso de eletricidade, curso de frio, fiz o curso de pasteleiro,
e também tem um curso de contabilidade, Excel, entre outros. A questão, devo adequar ou adaptar o meu CV à vaga ou nos cursos, na formação, devo pôr todos os cursos, mesmo não tendo nada a ver, a vaga... Olha, boa. Silvério, Wolofa, muito boa questão. Eu devo adequar o meu currículo. E às vezes nós colocamos o currículo de há 5 anos atrás para a mesma vaga. Utilizamos o mesmo currículo, nunca muda nada. Eu ligo para o Wolofa, manda o seu currículo, tem uma vaga aí. O mesmo CV que mandou há 5 anos atrás é o mesmo currículo que envia hoje. Por quê? Vai acabar por perder a vaga. O CV, ele precisa... Por isso é que nós falamos aqui da reestruturação. Nós temos que entender como o mercado está a funcionar. E nós precisamos atualizar e reenquadrar o nosso CV. O que é importante para o nosso CV? Por exemplo, quando você termina um mestrado, o mais importante para o seu CV é que a última titulação que você tem vem em primeiro lugar. Por isso é que quando eu mandei os dados do meu percurso, eu coloquei a minha última titulação como a primeira, porque essa é uma recomendação. As outras, elas vêm a seguir aquela última que você obteve. Então, isso vai mudar muito a estruturação do meu currículo. A vaga a qual eu estou a concorrer é uma vaga para advogado. Eu não vou colocar, por exemplo, o meu curso de pastelaria. Eu posso até colocar lá no final como outras atividades que eu exerça, mas para o foco do recrutador, experiência profissional e os cursos profissionalizantes que eu fiz, para aquela vaga em particular, eu não posso colocar na aba de destaque ou na parte de destaque do meu currículo, não. Eu vou demonstrar aqui, primeiramente, a minha graduação ou a minha experiência acadêmica. Depois vou demonstrar a minha experiência profissional, aonde eu já trabalhei, que corrobora para aquela vaga em particular. Estou a me candidatar para consultor imobiliário. Eu não posso dizer que para consultor imobiliário eu dizer, olha, não, eu já trabalhei na padaria X, já trabalhei também na cantina do fulano de tal. Não, obviamente que nunca conseguiria a vaga. Porque o que eles querem é alguém que esteja ligado ao mercado imobiliário. Vai dizer assim, não, eu já trabalhei para a PW Imóveis. Ok, é uma imobiliária. Já trabalhei para o Grupo Boa Vida, também a quanto da implementação do projeto de condomínios Infinity 1, Infinity 2 e tal. Você está a construir a imagem, porque a narrativa na mente do recrutador, quem constrói somos nós. Você está a fazer com que ele veja que não exista outra pessoa adequada para aquela posição além de você mesmo. Para a contabilidade, igualmente. Ok, olha, eu trabalho, sou contabilista ou sou técnico de conta, X tempo, eu faço isso, faço aquilo, faço lançamento, faço cálculo do razão, faço não sei o que, tal. Você está a colocar o que você faz. Já tive a oportunidade de trabalhar para as empresas X, para a De Beers, fazendo contas assim, juntamente com um contabilista X, fulano de tal, alguém que tenha um nome. Você está a dar destaque e já está a citar um nome que lhe recomende. Então, é dessa forma, porque se preparar o seu currículo sem ser estratégico para a vaga que você pretende, você corre o risco de não obter aquela vaga. E é o que na maioria acontece aqui, sobretudo no nosso. As pessoas esperam um produto de mágica. Olha, eu estou a colocar aqui o meu dente, mas eu espero que a dinda do dente, a fada do dente me traga aqui uma casa ou um carro. Não vai acontecer, gente. O máximo que pode acontecer é o nosso dente apodrecer em cima do teto. Okay? Certo. E uma outra questão que eu gostaria de pôr é quanto à durabilidade do curso. Por exemplo, um curso que eu fiz há 7, 8 anos, há necessidade de pôr no CV que eu esteja a fazer agora. Por exemplo, alguém já me disse que um curso que tu fizeste há muitos anos, é uma necessidade de pôr no CV que tu estiveres a fazer agora, porque estaria desatualizado. Então, eu quero saber se há essa necessidade ou não. Assim. Só não coloque a data. Por quê? Mostre que você tem domínio, por exemplo, de um pacote de Office. A maior parte de nós fez o curso do Office, o pacote todo, há muitos anos atrás.
mas urge a necessidade de atualizar. O Word já mudou muito de anos atrás, o Excel já mudou muito de anos atrás, o Access, o PowerPoint já mudou muito. A forma como nós hoje preparamos as nossas apresentações já mudou muito. Hoje temos o Prezi, hoje temos outros canais de preparação de preparação de um slide, de uma apresentação fora do comum. Então, nós precisamos demonstrar, ok, eu tenho o domínio do pacote Office. Não preciso dizer, olha, eu fiz o curso X no ano de 2003. Puxa, 2003 para cá, ainda está a sustentar aquilo. O conhecimento é progressivo. Então, é importante, coloque, você tem domínio dessas ferramentas. Mas se você se atualizou em alguma delas, dê destaque naquela que você se atualizou. Ok? Com maior ênfase, por exemplo, uma vaga para contabilista, para maior ênfase no Excel, com maior ênfase no Excel, e eu faço isso, isso e isto. Então, porque você vai estar sempre a aprimorar as suas habilitações nela. Okay? Eu, por exemplo, trabalho também com pesquisa. Trabalho com metodologia de investigação científica. Eu poderia dizer, não, eu já sei, já aprendi bastante, já trabalhei em vários grupos de pesquisa, não preciso aprender mais nada. Mas todos os anos eu tenho de verificar, olha, se existe alguma formação extra, alguma coisa nova que eu esteja a me descuidar, porque o conhecimento, ele é progressivo. Então, se eu não me atualizar numa ou noutra coisa, eu acabo ficando para trás. Por isso que eu disse aqui também na nossa apresentação de hoje, valorizemos os nossos soft skills. Ou seja, aquelas formações medianas, elas são importantes para formar um novo profissional de hoje. Nós vemos pessoas que antigamente não mexiam com computador, sobretudo na função pública. Muitas delas têm dificuldade em digitalizar um documento rapidamente. E eu lembro que já tinha feito o curso de informática no ano de 2001 mais ou menos, 2002. E em algum momento eu fui para uma vaga de emprego, tinha 17 anos, era uma agência de publicidade aqui em Luanda, e o senhor disse-me, olha, você sabe digitalizar sem olhar para o teclado? Eu achei a coisa mais estranha, como assim não vou olhar para o teclado? E aí ele disse, eu vou te mostrar. Você vai trabalhar aqui para mim e não vou te pagar numa primeira fase, eu vou te ensinar a digitalizar sem olhar para o teclado. Mas por que razão? Eu não tinha noção daquele detalhe. Mas existem hoje atividades que precisam ser feitas muito rapidamente, sem que você olhe para o seu teclado. E você conhece aonde estão as letras aqui, que vai dividir o meu teclado. Do T para cá, são outras letras. Do T para este lado até o P, são outras letras. Eu consigo entender o meu teclado, sei onde estão os números, sei onde estão os acentos, e eu consigo digitalizar muito rapidamente. Então, isso muda, Olofa. Se quisermos hoje ter destaque, muito mais do que nós sabemos, podemos saber muito sobre contabilidade analítica, contabilidade financeira, mas se não formos organizados, não tivermos o soft skill aí, corremos o risco de sermos mais um ser humano com um diploma, com um papel na parede, que não sabem fazer as coisas, infelizmente. Certo. Muito obrigado pela resposta. E, então, a técnica é não pôr data nos cursos feitos a longa data. Não, assim, aqueles que você fez há muito tempo e não atualizou, de preferência, tenha domínio deles, coloque que você tem domínio deles, para depois não produzirem um efeito negativo para a sua qualificação à vaga. Construa um CV direcionado, um produto direcionado a ti. Porque senão, o que é que faz com que as pessoas visitem diariamente o Facebook? O que é que faz com que as pessoas visitem sempre o Instagram? É porque nos oferece recursos diários para que nós fiquemos presos nele. Tem aquele currículo que você lê e você diz, olha, eu estou aí para a cama, mas não me sai o nome do Silveira Olofa. E no dia seguinte volta e diz, olha, eu tenho que separar esse currículo. Não me sai da cabeça. Ok? Certo. Obrigado, senhor Silveira, pela sua participação. Vamos dar oportunidade a outras pessoas. Temos uma mensagem no chat que eu não consigo perceber, mas vou passar a palavra ao nosso internato, cujo nome é JM. Se ainda está aí, consegue nos ouvir, pode ligar o microfone e participar.
Ilustre JM, ainda se encontra por aí, por favor. Não é desta, acho que já saiu. Então, Ilustre Silveira, gostava de questionar? Sim, tenho uma última pergunta que tem sempre me deixado engasgado quanto à resposta. Bem, já participei em várias secções de entrevista e a pergunta que me deixa sempre engasgado é a seguinte: quanto o senhor deseja oferir, ou seja, qual é a expectativa salarial? E eu não consegui perceber quando o senhor falava através da interferência. Então, gostaria que me explicasse mais ou menos como enfrentar esse tipo de pergunta. Muito bem. Olha, boa, é uma ótima questão. Por acaso, eu também sempre caí nesta questão, sobretudo nos recrutadores. Eu dizia e perguntava para as pessoas, mas como é que eu devo responder? Até para amigos que são da área de RH, como é que eu devo responder essa questão? Qual é a minha pretensão salarial? Eu já ganho X, poderia ganhar X. Qual é a minha pretensão salarial? A resposta ela não é uniforme para todas as organizações. Você vai perceber que existem, sobretudo aqui em Angola, existem RHs que valorizam outros aspectos, mas é muito genérico que sempre que nos é questionado, a pessoa não quer que nós fixemos um valor, porque existem aqueles momentos em que nós dizemos, olha, eu gostaria de ganhar 100 mil. E o recrutador sabe que para o seu currículo, a sua vaga é para ser pago 300 mil kwanzas, mas você disse 100 mil. Então, você também não conhece o seu próprio valor. É um camarada que está perdido. Não tem certeza do que pode produzir aqui para nós. Tem pessoas que perdem a vaga ainda que jogando um valor baixo. E tem aqueles que ganham também, que jogam lá para cima. Olha, eu gostaria de ganhar 700 mil kwanzas. E a entidade diz, olha, tá bom. Nós vamos pagar 1 milhão de kwanzas porque nós conhecemos o profissional, o tipo de profissional que você é. Você trouxe-nos aqui o seu CV, mas nós já sabemos quem você é. Então, isso também muda muito. A forma como você construiu a sua marca. Se você é desconhecido no mercado de trabalho, seja prudente. Essa é a minha recomendação. É desconhecido no mercado de trabalho, seja prudente. Suas aspirações são importantes, mas seja prudente. Ganhe experiência para depois você ditar o próprio preço. Okay? Ganhe primeiro experiência. Conheça a empresa onde você está se candidatar. Conheça a empresa a qual você está se candidatar. Porque se você conhecer a empresa a qual você está se candidatar, você saberá quanto é que no mercado para essa posição é pago. Você está se candidatar a assistente, quanto é que paga um assistente contabilista? Quanto é que paga um assessor jurídico? Quanto é que pagam, por exemplo, um compliance officer? Quanto é que pagam, por exemplo, um gestor de mercados? Quanto é que pagam aqui um gestor imobiliário? Você precisa conhecer os vários segmentos. Olha, eu trabalho no segmento da contabilidade, eu trabalho no segmento das engenharias, ou eu sou professor. Quantos colégios, qual é a margem salarial dos colégios? No centro da cidade, no Talatona, por exemplo, no outro espaço, no outro campo da cidade, ou então nas áreas periurbanas, né? Para não dizer zonas rurais. Porque você precisa entender, para não ter uma fasquia tão alta e depois se decepcionar. Então, eu sei que eu estou a me candidatar a uma vaga no centro da cidade, a uma multinacional, a uma dessas Big Four. Eu sei quanto as Big Four pagam, por exemplo, para alguém que está a começar ou como estagiário, ou que está a começar apenas como um assistente, ou já entra numa vaga de manager, por exemplo. Eu preciso saber essas qualificações para depois saber, olha, para essas vagas o salário ronda em torno de X. Ok? Eu gostaria de ser remunerado de acordo com o mercado, sobretudo nesse segmento assim, que ronda entre esse e este valor. Porque se você não conhecer, lhe será dado ou qualquer preço, ou a pessoa perceberá que você não conhece ou terá desconfiança se você consegue realmente fazer as coisas. Então, para não cair, conheça a vaga e a instituição aonde você está a caminhar. Para depois conversar com o RH de forma mais tranquila.
Professor Rafael, obrigado. Vamos passar mais a última questão, no caso. Desta vez é com alguém que nos acompanha a partir da nossa página do Facebook, que estamos também direto pela página da DW no Facebook, e há pessoas também que nos acompanham a partir desta ferramenta. Então, temos uma questão que vou pedir ao meu colega da área técnica para nos ajudar a ler. Luís, por favor. O Adilson Amaro pergunta no Facebook: na atualidade, após a formação universitária, nós estudantes encaramos hoje o problema da experiência profissional, que muitas vezes não possuímos os 5 ou 6 anos de experiência, o que leva muitos recém-formados a mentir para se adequar à vaga. Qual é o conselho que o prof deixa sobre isso? Esta foi a questão do Luís, que nos acompanha a partir da nossa página do Facebook. Muito boa. É mentira. Qual é o conselho? Diga. Para evitar as mentiras, qual é o conselho? Ok, para evitar as mentiras. Perfeito. Olha, eu estava a dizer aqui, muito obrigado, Adilson. Por acaso, o Adilson Amaro é um estudante também da Universidade Lusíada de Angola e cursa Direito. Primeiro aspecto para evitar mentira é sermos verdadeiros, né? Gilbert K. Chesterton, ele costumava dizer: o que há de errado com o mundo? O que há de errado com o mundo é nunca nos perguntarmos o que é certo. Porque se sabemos de antemão o que é certo a fazer, nós não precisaremos utilizar aqui artifícios ou mentirmos, utilizarmos sofisma para poder simplesmente ter um acesso a uma vaga. Porque descobrir uma mentira, se você sabe ou não fazer algo, é a pior coisa possível. Você diz que fala inglês, diz que tem domínio do pacote Office, lhe é entregue um computador, não consegue digitalizar nem tampouco um desses teclados, esses botõezinhos. Então, é muito importante você ser verdadeiro e humilde. Se você não sabe, diz: olha, eu tenho limitações. Não quer dizer que isso vai lhe desqualificar, mas você tem limitações. Sabe até um determinado ponto. Aquilo que você não sabe, procure se preparar e também procure aqui trazer aqueles atributos para si. O Adilson também perguntava em relação ao tempo de experiência. Tenho dito, Adilson, as pessoas têm muito tempo e gosto de gastar esse tempo conversando com jovens. Os jovens têm muito tempo. Por que se fala em experiência profissional? Os jovens hoje querem ser famosos e querem logo ter destaque. Mas todo mundo quer ter dinheiro e não quer ter o trabalho. Todo mundo quer ter dinheiro, quer ser famoso, mas não quer habilitar-se. Todo mundo quer ser alguém de renome, mas não quer construir uma base. E aí começa um problema. Quando o jovem entende que, por estar na universidade, ele não pode ser um assistente. Por jovem estar a finalizar o ensino médio, ele não pode trabalhar ou como um segurança, ou trabalhar numa padaria. Durante o percurso, Adilson, nós estamos a construir outras qualificações para além daquelas profissionais. Para além daquelas acadêmicas. Nós estamos a construir qualificações profissionais. Nós estamos a construir a nossa proatividade. Nós estamos a construir a nossa disposição para o trabalho, nós estamos a construir também a nossa criatividade. São outros elementos que somente o trabalho traz a nós mesmos. Então, se nós negligenciamos este período e somente começamos a trabalhar depois de termos um diploma superior, corremos o risco de amputar boa parte da nossa formação. E quando chegamos para acedermos ao mercado de trabalho, começa aí o grande problema. O mercado começa a exigir de nós experiência, e nós não temos experiência, e também não temos a humildade para começar do zero, a partir de agora. Então, é importante entender que os estágios, a DW é um exemplo do gênero, tem disponibilizado vários estágios, e temos visto o número de candidaturas, tem disponibilizado vários estágios para recém-licenciados. Por que razão? Noutras realidades, como Brasil e Portugal, muitas dessas candidaturas ocorrem para estudantes ainda, não para recém-licenciados, porque entende-se que o estudante, enquanto graduando, já tem ou
frequenta outras atividades curriculares ou extracurriculares que vão alicerçando a sua base profissional. Isso faz com que quando você vai para o mercado, você já tenha alguma experiência, 2, 3 anos de experiência profissional, antes mesmo de ter o seu diploma. Não foque somente em ter um papel que diga que você é licenciado em X. Foque em ter uma experiência anterior à sua licenciatura. E o Adilson está indo agora para o seu 4º ano, saiba que já vai a tempo. Tem mais 2 anos, mais 2 anos e meio para se preparar antes de sair definitivamente para o mercado de trabalho. Se prepare, busque as oportunidades, trabalhe de graça para as pessoas, para um escritor de advogados, por exemplo, trabalhe de graça para alguém que ocupe uma grande função e saberá que isso contribuirá para acesso ao mercado de trabalho. Só, Rafael, ainda ligando essas suas palavras, temos uma questão do nosso internauta JM, não consegue tomar a palavra, mas eu vou ler a questão que ela deixa no chat. Pergunta o seguinte: para um estudante que se encontra ainda na universidade, em que ano da universidade ele deve se preocupar em procurar estágios para que possa ter alguma experiência antes de sair da universidade? Olha, a partir do 1º ano. A partir do 1º ano, tão logo entrou escolheu uma faculdade para fazer, procure logo um estágio. Vá procurando logo um estágio. Já fez o 1º ano, já fez o 1º semestre do seu curso, procure logo um estágio. Eu tenho várias experiências de estudantes, começaram sobretudo em escritórios de advogados, como estagiários, relações públicas. Muitos deles hoje são advogados nos mesmos escritórios aonde começaram como relações públicas. Ainda estavam no 1º ou 2º ano e hoje eles cresceram bastante. E temos alguns que já criaram seus próprios escritórios também. Então é muito importante dizer, olha, não se acomode. Você tem 24 horas à sua disposição, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 de lazer. Aproveite-as da melhor forma. E hoje eu tenho feito uma pesquisa paralela em relação aos estudantes, sobretudo aqueles que passam pela universidade e a sua transição, a quando do seu ingresso ao mercado de trabalho. Nos últimos 8 anos, eu tenho percebido que há estudantes que frequentam atividades extracurriculares e em relação àqueles que acabam não tendo atividade extracurricular, aqueles que passaram por atividades extracurriculares têm maior predisposição para o mercado. Aqueles que somente estiveram na academia, com notas altas, inclusive, têm medo do mercado e têm dificuldade de fazer as coisas efetivamente. Por quê? Estão à espera apenas de um concurso público ou estão apenas que um familiar abra portas para acesso a uma vaga, porque ainda precisam aprender a fazer as coisas. As pequenas coisas que foram negligenciadas durante a faculdade, um tribunal simulado, uma arbitragem ou mesmo uma oficina de retórica e argumentação jurídica, o estudante nunca se esforçou em fazer nada, apenas se esforçou em tirar boa nota, nunca quis fazer parte de atividades extracurriculares ou mesmo procurar um estágio gratuito. Então, isso pode produzir um profissional que leva muito mais tempo a se realizar. Se o profissional num curso de 5 anos não desperta até o seu 3º ano, corre o risco de estar fadado a muitos estresses futuros. Não ao fracasso, mas há muitos estresses, porque vai perceber que, olha, eu terminei o curso, para que direção eu sigo? Então, para que isso não aconteça, se os seus familiares não tiverem uma empresa para agregar, então logo termine uma licenciatura, ou tão logo esteja a frequentar uma licenciatura, é conveniente que olhe para as atividades extracurriculares e, para além de olhar para estas, olhe também para aquilo que você pode agregar com as soft skills, inglês, francês, domínio de ferramentas que hoje são imprescindíveis para a formação de um ótimo profissional. Sr. Rafael, obrigado. Deixa-me só ceder um ponto de ordem para dar a palavra novamente à minha colega, a senhora Massomba, também que é alguém que participa em todos os processos dos nossos candidatos ao estágio profissional e comunitário. E ao responder, se for uma questão e se for uma contribuição, ao tecer alguma palavra,
E vou aproveitar também nesta, dar um minuto para as últimas tuas palavras para que possamos fechar. Senhora Massamba, por favor, tenha a bondade. Professor Rafael. Olá. Mais uma vez, Massamba Dominique. Eu vou dizer aqui ao meu colega que este debate está a parecer o final da Liga dos Campeões. Sim. Boa, boa. Está a parecer Liga dos Campeões, está tão interessante. É mais uma contribuição, professor. A academia tem muito trabalho mesmo a fazer. Porque o professor tocou algo muito importante. Fez estágios grátis. Fez estágio em alguns sítios sem nenhuma remuneração. O que acontece? Muitos dos nossos jovens, o fato dele tirar 20 na faculdade, tirar 18, ser o melhor aluno e defender um trabalho que o professor elogiou, ele não quer se preocupar em procurar o estágio. E ao procurar, ele vai com o patente dele, porque tem 18, tem 19, em querer ser remunerado já. Assim mesmo. Tem essa humildade. Tá vendo? Então, a academia tem mesmo essa necessidade de forjar, porque a nossa juventude está muito no comodismo. E é um perigo, porque estamos a dizer a juventude é a força motriz de uma nação, estamos a correr o risco de termos alunos brilhantes no papel, mas depois, na prática, que é pegar a massa, não estão a fazer nada. Então, o professor já está nessa caminhada, tem que avançar mesmo. Eu me sinto, às vezes, quando eu vejo jovens assim, não querem saber das coisas, eu fico muito triste. Porque o país, depois vamos dizer como é que o país vai desenvolver. Se vocês não querem pegar enxada. Para parabenizar mais uma vez e dizer ao professor, continue assim, apostando na nossa juventude. Muito obrigado. Vamos fazer isso sim. Estamos animados e é isso que também nos motiva diariamente a continuar. Eu tenho dito que eu tenho pensado em desistir da sala de aula, às vezes dá-nos muita dor de cabeça, dá-nos muito trabalho, mas o resultado final é ver vidas transformadas e pessoas a mudar a sua forma de lidar com a vida. Isso transforma o país. Bom, então, sem mais delongas, não sei se o professor tem a última palavra ou não, você pode fechar. Olha, mais uma vez, gostava de agradecer aqui ao privilégio que a DW nos concede para partilhar com um universo de pessoas que desconhecemos, não temos contato físico, mas por via desses canais virtuais nós hoje podemos interagir de forma presente e ao redor do mundo nos conectarmos numa comunidade global. E para mim é um grande privilégio partilhar, pelo menos, pensamentos ligados à construção de um currículo, à construção de uma carreira e também a possibilidade de agregar para as pessoas que nos acompanham. Nosso último recado aqui, final, seria apenas recordar as pessoas, independentemente do estágio a que se encontra hoje, se já terminou uma licenciatura, ou se está a começar uma, ou se terminou o ensino médio recentemente, não sabe como é que vai construir o seu currículo, como é que vai tornar o seu currículo, que é um produto mais atrativo para as empresas que pretendem chegar. O meu recado, sobretudo para os jovens. Você jovem, sem experiência, seja prudente. Não tenha pressa. Quando digo não ter pressa, não tenha pressas em parecer ser o que você não é. Usar apenas grandes ternos, gastar muito dinheiro com fatos, apenas gastar tempo em aparentar e não ser. Não gaste tempo com isso. Seja mesmo, tire tempo, ainda que, se necessário for, não ter durante um ano as melhores roupas de moda, gaste algum tempo a se aprimorar em algum ofício, ou a se aprimorar num idioma, ou a se aprimorar no pacote Office por inteiro, ou se aprimorar nas qualificações emocionais. Cuide disto, porque isso vai trazer um resultado maior do que a sua própria nota, e poderá se candidatar às vagas não somente no território nacional. E aqui vai uma outra e última dica para quem nos acompanha. Em Angola, nós passamos muito a ideia de que nossos cidadãos angolanos podem apenas se candidatar para vagas em Angola. Na nossa comunidade africana,
Nós temos N vagas que são disponibilizadas, conforme eu disse, pela SADC, pela SADC, pela própria União Africana, várias vagas que são fornecidas aqui nas nossas instituições africanas, em que muitos angolanos não têm acesso por um único detalhe, não têm domínio da língua inglesa. Hoje o presidente da auditoria da nossa SADC, ele é um angolano, por exemplo, é um angolano. E isso é de grande valia para nós. E várias vagas são, por acaso é um amigo, conversamos bastante e sempre partilha vagas com várias pessoas. Mas um dos detalhes, e as vagas para angolanos estão lá, um dos detalhes que faz com que os angolanos não transponham a barreira é a língua. Então, nosso curso, nós nos formamos aqui em Angola, o nosso curso é válido para qualquer lugar em que a gente vá. Você se formou em Direito em Angola, você pode atuar nos Estados Unidos, desde que faça um LLM ou um JD, você pode fazer de 2, 3 anos ou um LLM de 1 ano e se candidatar a membro de BARS ou a Ordem dos Advogados ou de Nova York, por exemplo, ou de Michigan, pode fazer isso, desde que você conheça aonde você pretende chegar. Porque se você não souber aonde você pretende chegar e não tiver modelos a quem você consegue enxergar e olhar e dizer, olha, eu pretendo ser como fulano, pretendo ser como a fulano, infelizmente, não vai fazer muito mais do que ter um papel e dizer que é licenciado ou é licenciada ou possui um ensino médio. Então, não basta apenas ter um canudo, basta também saber fazer e fazer bem as coisas, porque você é um produto. E enquanto produto, as pessoas só adquirirão esse produto se ele for um produto que condiz com a sua marca, Então, que você tenha essa lição para a sua própria vida, pesquise a respeito, com certeza seu futuro e suas frustrações serão antecipadas. Não precisará correr atrás de uma ou outra coisa, terá como sobreviver nesse território de vastas oportunidades que é o território angolano. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor Rafael. Em nome da DW, eu agradeço a sua disponibilidade em estar aqui esta tarde de sexta-feira e aos nossos internautas assíduos ao nosso espaço de debate. Estamos agradecidos. Retiramos o convite para os próximos debates. Todas as sextas-feiras, sempre que temos alguém para disposto a refletir um tema conosco, nós demos o tempo e garantimos o espaço para que isso aconteça. Então, continuem a carregar os vossos saldos no sentido de estarem sempre a acompanhar o espaço de debate à sexta-feira, porque o objetivo também é estimular o aprendizado, disseminar informação e trocar também experiência, tal conforme tivemos a fazer aqui com o professor Rafael. Então, desejo um bom final de semana a todos e a todas. Estamos juntos até a próxima sexta-feira, caso tenhamos alguém que poderá fazer uma apresentação. Obrigado. Tchau. Forte abraço. Ok. Estamos juntos.